Olá, um bom final de tarde para todos e todas, para a audiência do JTT Oeste. A nossa conversa de hoje, ela envolve as questões político-jurídicas do território do contestado, sobretudo a partir da criação da província do Paraná. Isso ocorreu em dezembro de 1853. E o Paraná, ele herda, não é, os problemas territoriais ou as terras contestadas entre São Paulo e Santa Catarina, que vem desde o período colonial. Quando é criada a província do Paraná, que vai herdar, evidentemente, todas as questões de limites, Santa Catarina já existia há 115 anos, ou seja, do ponto de vista político, jurídico, né, e estrutural, Santa Catarina não tinha problemas em pensar o território do interior, porque desde o período colonial, a própria justiça portuguesa já tinha dado a Santa Catarina a posse das terras, não é, firmes do interior do estado que iam até a fronteira com a República Argentina. Então, Santa Catarina é criada em 1738 e o Paraná em 1853, são 115 anos de história relacionada, não é, de Santa Catarina na sua estruturação. Ou seja, começam os problemas, parte da literatura, sobretudo a mais conservadora, né, ela mostra que não houveram conflitos entre Paraná e Santa Catarina durante o período que vai de 1853 a 1912, o início da Guerra do Contestado, mas não é bem assim. Tivemos conflitos, a guerra já existia, não é? Mesmo que fosse uma guerra jurídica, uma guerra de palavras, uma guerra de pressão e assim por diante. Como vocês puderam observar no mapa, não é, que a Cláudia apresentou, pode botar o mapa um minutinho, Cláudia, ele mostra a extensão da Estrada de Ferro, e é importante para nós pensar que a criação da província do Paraná, que vai, evidentemente, questionar os seus limites com Santa Catarina, ela pretendia chegar até o Rio Grande do Sul enquanto território, ela será cortada, todo esse grande território será cortado, não é, pelo traçado da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que foi estabelecido em 1888. Né? A gente consegue observar no mapa, cruzando o território do Paraná, o que seria ele original, assim como o de Santa Catarina, né? Também na sua originalidade, bem ao meio dos dois territórios, indo até Santa Maria da Boca do Monte. A Estrada de Ferro tinha um percurso de 1.403 quilômetros, né? Saindo de São Paulo até Santa Maria, hoje no Rio Grande do Sul, na época Santa Maria da Boca do Monte. Então aqui a gente tem um panorama geral nesse mapa da situação daquele momento histórico, né? Havia um grande sertão ainda oficialmente, né, não ocupado, mas a gente sabe que era ocupado por caboclos, por indígenas, por quilombolas, faxinalenses e assim por diante. Ou seja, esse grande interior era ocupado. Então apenas em 1888 é que é definido o traçado dessa estrada de ferro, que vai de São Paulo até o Rio Grande, pela importância que nós temos do tropeirismo, do abastecimento do centro-sul do Brasil, a partir das tropas, né, de carne, de gado, e de muares e assim por diante. A estrada de ferro, ela funcionou desde 1909, podemos dizer, que ela foi oficialmente inaugurada. No contestado, ela oficialmente inaugurada só em 1910, e até 1942 ela se manteve com o nome de Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Depois, com a reorganização do território, já no período, né, a partir da ascensão de Getúlio ao poder, ela passa a se chamar Rede de Viação Paraná e Santa Catarina. E ela vai ser extinta, né, só nos anos 80, com as enchentes, né, de 1983, elas colocam em colapso total o sistema ferroviário herdado da São Paulo-Rio Grande, que foi privatizada em 96, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e que hoje a malha pertence, entre aspas, está em concessão da América Latina Logística. Então, há uma história mais do que secular, não é? Nesse grande investimento que cortou o interior do Paraná, de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul e de São Paulo, e que, no caso do Paraná e Santa Catarina, ocasionou a Guerra do Contestado. O traçado da ferrovia, ele foi estabelecido pelo engenheiro João Teixeira Soares, que fez o projeto em 1887. E, em 1888, teve o início a definição dos caminhos que ela, evidentemente, percorreria, certo? No início, buscam investimentos na Europa, sobretudo na França, para tentar construir a estrada de ferro, mas eles se retiram e os Estados Unidos, já no início do século XX, a partir do Percival Farquhar, assume a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, né? Sobretudo o trecho que vai de Itararé até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela corta parte da província de São Paulo, da província do Paraná, da província de Santa Catarina e a província do Rio Grande do Sul, os estados
federados, né? Mas o importante para nós é que ela vai cortar terras caboclas, não é? Que são tidas como devolutas, mas que são ocupadas pela população desse grande sertão do interior do Brasil, por tempos quase que imemoriais, né? Ou seja, a formação cabocla, que a gente inclusive pode discutir num outro programa, ela é muito antiga, né? Ela tem uma formação que vem dos povos originários indígenas, chegando até os colonizadores mais recentes, ou seja, de 100, 110 anos atrás. E em 1908, Percival Farquhar, por meio da holding Brazil Railway Company, ele se torna, não é, dono dessas concessões de construção da estrada de ferro. Num primeiro momento, lá na época do Império ainda, eram 30 quilômetros de cada lado da ferrovia para a concessão de quem estava construindo ela, no caso, a partir de 1908, do Percival Farquhar. E depois é reduzida durante a República para 15 quilômetros de cada lado para a retirada da madeira, da riqueza que ali estava, e para projetos de colonização. Então, a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ela se dá já dentro de um processo de relações entre o Paraná e Santa Catarina, certo? E entre 1853 e 1910, quando é inaugurada a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, no trajeto, sobretudo, né, da região do Contestado catarinense, hoje no meio-oeste de Santa Catarina, nós temos uma série de conflitos entre o Paraná e Santa Catarina, sobretudo pela riqueza que estava posta, né, ou exposta nessa região de domínio caboclo, indígena e de quilombolas e assim por diante. Então, o Paraná tinha interesses, colocava seus postos avançados de cobrança de impostos em terras que Santa Catarina considerava suas. Santa Catarina ia lá, dinamitava, arrancava e colocava postos de cobrança, sobretudo da erva mate e da madeira, nas divisas com o Paraná, e o Paraná explodia, e nós tivemos vários conflitos ao longo desse período, que vai de 1853 a 1912, quando vai, evidentemente, explodir a Guerra do Contestado. Em 1891, Santa Catarina precisou recorrer à justiça por conta das interferências do Paraná sobre o território que Santa Catarina considerava seu desde 1738, não é? Nesse período de 1891, com a entrada de Santa Catarina na Justiça, nós temos a resolução da última questão internacional do contestado, ou seja, das terras contestadas, né? O presidente Cleveland dos Estados Unidos, ele arbitra favorável ao Brasil, e o território do contestado, que pega, sobretudo hoje, oeste, extremo oeste, né, parte do meio-oeste catarinense e sudoeste do Paraná, ele passou a compor o território brasileiro, agora tirando a Argentina da questão de limites também herdada do período colonial. Ou seja, a questão de Palmas ou das Missões para os argentinos foi resolvida, solucionada em 1895. O que definiu, não é, esse território como brasileiro era a população cabocla, não é, que habitava a região. Menos, não é, importância se deu aos indígenas, porque os indígenas ocupavam um território muito maior, mas, sobretudo, os caboclos que falavam a língua portuguesa na peça, né? No documento enviado ao presidente Cleveland nos Estados Unidos, é que leva ele a tomar a definição de que o território é brasileiro. E depois o Império do Brasil tinha uma importância muito maior, geopolítica, né? Dentro do Cone Sul, aqui na América do Sul. Então, essa população cabocla, que vivia a região, que criava os porcos, que produzia erva mate, né, que tinha um modo de vida estabelecido secularmente no oeste, no sudoeste, no meio-oeste catarinense, ela é a definidora, não é, histórica do arbitramento de 1895, tirando todas as pretensões argentinas de ocupar esse território. Então, é o povo caboclo, não é, que define o território a partir da língua falada, que era a língua, evidentemente, portuguesa. Findada a questão com a Argentina, e agora o território, a questão territorial, né, do contestado passa a ser eminentemente brasileira. Vejam como é um processo longo, né? Desde 1680, nós temos esse território sendo contestado por Portugal e Espanha, por Brasil e Argentina, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina. Só em 1916, como vocês podem observar nesse mapa, é que nós temos o traçado final do território entre Paraná e Santa Catarina, num acordo de limites que eu ainda vou falar sobre ele no futuro com vocês. E em 1904, Santa Catarina entra novamente na Justiça, na Suprema Corte de Justiça,
por conta da questão de limites. E a Justiça define o território, né, o Supremo Tribunal decidiu como território catarinense abaixo do Iguaçu, ou seja, do Iguaçu para o sul, né? E em 1909, o Paraná entra com embargos, dizendo que o território é seu, e novamente a Suprema Corte de Justiça define o território como catarinense e recusa os embargos do Paraná. E em 1910, o STF, né, de novo, mantém o território contestado como catarinense. Então, nós temos uma guerra judicial, político-jurídica, ocorrendo no território do contestado a partir da resolução dos problemas, evidentemente, com a Argentina. Esse território passa a ter um valor muito maior. Essa terra passa a ser muito mais importante, sobretudo para os grandes proprietários de terra, para os madeireiros e, evidentemente, para a companhia estrangeira que estava atuando ali. E em 1910, nós temos a conclusão da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. E em 1911, o Percival Farquhar, a partir da sua companhia, que ganhou a concessão da Estrada de Ferro, ele instala a Companhia Lambert de Madeira em Três Barras, no território catarinense, que o Paraná julgava seu. E também uma outra madeireira em Calmon, certo? Sendo elas as maiores madeireiras que se tinha notícia na América Latina até então, para a extração da madeira, né, sobretudo da erva da floresta de araucária, que tinha um valor de mercado muito grande, né? Essa madeira era exportada para os Estados Unidos, como vocês podem ver na foto, os empilhamentos dela em Três Barras, né? Ia para os Estados Unidos, para a Europa e também para a África do Sul. E é a partir desse momento da criação da Companhia Lambert de Madeira, né, no ano seguinte, que nós temos a explosão que leva, evidentemente, à Guerra do Contestado, que nós vamos tratar, provavelmente, em conversas futuras, certo? E em 1913, de novo, o Supremo Tribunal exige que o Paraná execute a sentença e se retire do território catarinense. Mas, nesse momento, a guerra já estava, não é, espalhada pelo Grande Sertão. Tanto que os caboclos, como vocês podem observar nessa foto, eles atacam, evidentemente, o capital estrangeiro que está arrancando, que já estava arrancando as suas terras de posse seculares. Então, o povo caboclo se arma como pode, não é? E o seu grande inimigo é o capital estrangeiro, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e, evidentemente, a retomada das suas terras por grandes produtores da região, sobretudo de gado naquele momento e também madeireiros. E só em 1916 nós teremos um acordo de limites. E esse acordo de limites, ele divide o território do contestado. Então, terminada a guerra, não é? A Estrada de Ferro, ela já era tida como uma das mais inviáveis do mundo, pelo seu próprio traçado e assim por diante. O massacre, a perseguição ao povo caboclo se estende depois do fim da guerra oficial, em abril de 15, o acordo de limites em 16, e nos anos de 17 e 18 nós temos o fim dos combates e a grande limpeza étnica no contestado. Mas isso a gente conversa na próxima semana ou nas próximas semanas. Então, uma boa noite, um bom final de semana para todos e todas e para a audiência que esteve conosco até agora. Obrigado.